Bom dia a todos, pessoal do terceiro ano, dos terceiros anos, né? Nós vamos estudar hoje a literatura, que o modernismo no Brasil é a primeira fase. Ainda estamos estudando a primeira fase. Na primeira aula, nós falamos aí sobre contexto, falamos sobre as características do modernismo, de modo superficial, falamos aí, mostramos os principais autores e também dos manifestos, ok? Hoje nós, de modo mais aprofundado, nós vamos falar sobre os principais autores. Lembrando que não são férias, então vamos aí com tudo, não é mesmo? Os objetivos da nossa aula neste dia é que vocês venham aprender quais são as características essenciais da obra do Oswald de Andrade, os aspectos modernistas da produção de Mário de Andrade e os pontos fundamentais da obra do Manuel Bandeira. Okay? Então, esses são os nossos objetivos. Então, vamos lá, primeiramente falar do Oswald de Andrade. Vamos falar aí sobre um pouco da sua biografia, né? Infância e formação. Ele nasceu em 11 de janeiro de 1890, em São Paulo, e vai falecer também nessa cidade no dia 22 de outubro de 1954. Ele vai começar os seus estudos, né? Ele também, uma informação interessante, importante, que ele era de família que tinha, né? Era uma família favorecida, tinha condições e começou, né? Pagando seus estudos. Então ele iniciou em 1900 seus estudos. Em 1908 ele formou-se em bacharel de humanidades. Humanidades era um curso em que a pessoa estudava antropologia, sociologia, história. Então, esse curso, quem se formava tinha, né, todas essas habilitações. Em 1909, ele começou a trabalhar como jornalista e crítico teatral no jornal Diário Popular. Em 1912, ele partiu para a Europa. A família dele tinha, né, condições de manter isso e ele pôde fazer essa viagem à Europa. E lá ele teve contato com as ideias modernistas e trouxe para o Brasil, certo? Além de trazer as ideias modernistas, ele trouxe uma namorada. Inclusive, isso é uma característica dele. Ele tinha, né, essas facilidades, era muito namorador. Não deu certo muito com essa namorada e ela volta. Em 1917, conhece Mário de Andrade. Apesar de terem sobrenome parecido, eles não têm nenhum parentesco. E também neste ano ele defende a pintura Anitta, né? Das críticas do pré-modernista Monteiro Lobato, que não achou a pintura dela, a pintura modernista, algo bacana. Em 1922, ele com outras pessoas, né, chamado Grupo dos Cinco, realiza a Semana de Arte Moderna. E lembrando que a Semana de Arte Moderna é muito importante para o modernismo, porque é a partir dela que surge o modernismo no Brasil. E ele, né, promove neste ano. Como eu falei, uma das características deles é que ele teve vários casamentos, casou-se 4 vezes com a Tarsila do Amaral, com a Pagu, com a Julieta Bárbara e com Maria Antônia. Outra característica dele é que ele sempre foi combativo, polêmico, teve muitos amigos, mas também teve muitos inimigos, por ser polêmico, debochado, irreverente, né? Criticava bastante, era um ser crítico, e sempre foi também bastante inovador. Ele iniciou a carreira literária dele em 1911, ao fundar essa revista chamada O Pirralho, e essa revista foi patrocinada pela mãe dele, e foi nesse período que ele iniciou a carreira literária dele. Ele não teve prêmios em vida, o reconhecimento que ele recebeu foi apenas após a morte. Inclusive, muitos críticos estudiosos da obra dele falam que isso foi uma angústia dele. Ele só teve destaque nas primeiras 2 décadas do modernismo no Brasil, mas após isso ele caiu na solidão, no isolamento, né, no esquecimento. Morreu, de certa forma, esquecido pelos intelectuais da época. E ele alcançou esse reconhecimento simplesmente após a morte, ok? Após a morte, até hoje a obra dele repercute, tem influências e é estudado por muitos escritores. A produção literária dele, ele escreveu em vários gêneros, escreveu poesia, romance, teatro, manifestos, como vocês podem ver nas obras aí, né?
Eu coloquei uma obra de cada, né? Da poesia, Pau-Brasil, do romance Memórias Sentimentais de João Miramar, do teatro A Recusa e dos manifestos, o Manifesto da Antropofagia. Mas ele tem muitas poesias e outros romances, e bem como manifestos. E o que nós devemos focar aqui é sobre as características literárias dele. Isso que é importante, principalmente para o Enem, certo? Você saber quais eram as características da obra dele, o que ele gostava de colocar na poesia, na prosa dele. Ele colocava bastante linguagem coloquial, ele valorizava muito isso, o modo de falar cotidiano brasileiro, né? E ele, rompendo com o tradicionalismo, coloca na poesia dele a linguagem coloquial. Ele também valoriza muito o cotidiano, coisas do dia a dia, versos sem rimas, sem métrica, poemas rápidos e curtos, ele gosta bastante. Lembrando também que ele é adepto do cubismo, humor, paródia, né? Grandes poemas de outros autores ele gosta de parodiar e ironizar. O nacionalismo que ele promove nas obras dele não é um nacionalismo fanista que não vê os defeitos. O nacionalismo dele é crítico, é ver com os olhos livres, ok? Temas sobre a cultura e o cotidiano. Então, o nacionalismo dele é crítico. Ele vai olhar a história do Brasil e vai apontar os erros, mas dizendo que no Brasil tem cultura suficiente para ser exportada e para ser valorizada e para ser produzida uma cultura totalmente brasileira. Nós vamos ver aqui um poema dele, poema Brasil, e veja que o título está em B minúsculo, o Brasil está em B minúsculo, que já é uma crítica que ele faz. Ele era muito crítico, né? E diz assim o poema: o Zé Pereira chegou de caravela e perguntou. Veja, perguntou. Ele coloca aí de modo proposital, linguagem coloquial. A gente já vê a valorização do modo de falar brasileiro, né? E perguntou pro Guarani, ó, pro Guarani da Mata Virgem, Guarani de Mata Virgem: sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. TTT, quis aquecer, quis aquecer. Lá de longe a onça resmungava, uá, O negro zonzo, saindo da fornalha, tomou a palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus. Canhei, babá, cum. E fizeram um carnaval. Então aqui nesse poema nós temos aí, em tom coloquial, né? Vocês puderam perceber isso. Esse poema recria de modo irônico a chegada dos portugueses aqui. O momento da chegada deles, de certa forma, é tratado aí de modo, né, solene, espetacular, mas ele apresenta aí de uma forma irreverente, né? E nós vemos aí o diálogo entre o índio e o Zé Pereira, que representa o português, e depois nós vemos aí, né, a contribuição do negro, do africano. Então, nesse poema, nós vemos aí a formação do povo brasileiro de forma coloquial, humorística e crítica. Muita crítica, né? Quando ele fala, sou filho da morte, isso em referência aos índios. Porque quando os portugueses chegaram, colonizaram, muitos índios morreram nesse contato com o europeu, de doença ou de extermínio mesmo, né? E, como eu já disse, a formação do povo brasileiro. E também é chamado um poema curto e poema piada, humor, ok? Então nós podemos perceber aquelas características que nós vimos anteriormente aqui nesse poema. Linguagem coloquial, nacionalismo crítico, critica, né, a forma como ocorreu, a formação do povo brasileiro, poema curto, poema piada. Beleza? Próximo autor, grande Mário de Andrade. Ele é considerado cabeça pensante, né, aí do modernismo no Brasil. E nós vamos ver um pouquinho da biografia dele, a infância e formação. Nasceu em 9 de outubro, em São Paulo, em 1893. Vai falecer também em São Paulo, em 25 de fevereiro de 1945. Ele teve um infarto, né? Em 1904, ele escreve seu primeiro poema. Em 1909, ele vai concluir o curso
em Ciências e Letras, e no ano seguinte ele vai, né, iniciar o primeiro ano do curso de Filosofia e Letras em São Paulo. Okay? Em 1911, inicia seus estudos no Conservatório Dramático e Musical, e ele só vai concluir isso em 1915. Dois fatos marcantes aí, que é a morte do irmão dele em 1914 e em 1917, que é a morte do pai dele, onde ele publica o primeiro poema dele, né, Uma Gota de Sangue em cada poema. E a morte do pai dele foi assim, uma tragédia que mudou muito a vida dele, né? Por conta disso, ele não pôde mais se dedicar de modo especial aos estudos, teve que trabalhar também para ajudar, né? Para se manter. Ele é um dos líderes aí do modernismo no Brasil, e ele juntamente com outro, como Oswald de Andrade, né, e outros, vão promover a Semana de Arte Moderna em 1922. Veja aí, ó, ele foi poeta, romancista, crítico de arte, musicólogo, além de fotógrafo, né, e ensaísta brasileiro. Foi um dos criadores, né, do modernismo no Brasil. Era uma pessoa reservada, dedicada à música e à literatura e apaixonado pelo Brasil, de modo especial aqui em São Paulo, né? São Paulo, ok? Ele iniciou a carreira literária dele em 1904, quando escreveu o primeiro poema, ainda jovem, né? Que era chamado Cantado com Palavras Inventadas. Ele, prêmios em vidas, não podemos dizer assim um prêmio, mas um reconhecimento, quando ele foi nomeado chefe da divisão de expansão cultural e diretor do Departamento de Cultura. Isso destacou bastante ele, né, porque ele pôde colocar as ideias dele. E na produção literária ele produziu e escreveu poesias, romances e ensaio. E também, né, algumas coisas relacionadas à música brasileira. Beleza? Características literárias do Mário de Andrade, também o que nós podemos aqui, né, estudar bastante. Como característica literária, ele pretende destruir os padrões, né, da arte conservadora. Isso é muito marcante na obra dele. Ele busca uma identidade própria e liberdade de criação. Ele vai realizar uma releitura crítica dos símbolos da nacionalidade brasileira, principalmente na figura do índio, não mais aquele índio romântico, mas um índio totalmente brasileiro, porque o índio romântico era de uma forma idealizada, que tinha os valores burgueses, e aqui não, ele vai trazer o índio no molde, né, modernista, o molde realmente brasileiro, em prol da liberdade de criação, quebra a estrutura tradicional do romance, onde nós podemos ver que ele vai usar elementos de linguagem cinematográfica também. E aqui nesse aspecto, ele vai trazer muitas coisas interessantes no aspecto aqui do romance, que ele vai fugir um pouco desse romance tradicional, ok? Também nós vamos ter, né, esse empenho dele em aproximar a fala escrita, sempre na defesa, aí isso eles são muito parecidos, ele e o Oswald de Andrade, né? Porque eles vão valorizar a linguagem do falar brasileiro, ok? Então essas são as características principais da obra do Mário de Andrade: a destruição da arte conservadora, a destruição daquele tradicionalismo, busca da identidade brasileira, identidade própria e liberdade de expressão. Aqui ele vai valorizar muito o Brasil. Se teve um escritor dessa primeira fase que valorizou muito coisas totalmente do Brasil, foi o Mário de Andrade. Ele vai realizar, né, uma releitura crítica, aí principalmente da figura do índio, e o romance dele, né, aquela estrutura vai ser totalmente diferente. Como assim? Como é que vai ser aquela estrutura típica? Ele vai eliminar, por exemplo, as marcações de capítulo, o narrador, muitas vezes, que pode ser em terceira pessoa, mas atua quase como um personagem do livro. Ok? E valorizar o modo de falar brasileiro. Nós vamos aqui para um poema dele, que é o poema Inspiração, onde ele fala do amor, do sentimento dele pela cidade de São Paulo, a cidade que ele nasceu.
São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original, alerquinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegância sutis sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, bofetadas líricas no Trainon, Algodal, São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. Então nós podemos ver aqui, nesse poema, todo o sentimento que o Mário de Andrade tinha, né, por São Paulo, a cidade dele, a cidade que ele valorizava bastante, ok? O outro poeta escritor desse período é o Manuel Bandeira, e nós vamos ver aqui um pouco, né, da biografia dele. Infância e formação. Nasceu em Pernambuco, em 19 de abril de 1886 e falece em 13 de outubro de 1968 no Rio de Janeiro. Em 1904 terminou o curso de Humanidades, aquele mesmo curso que o Oswald de Andrade fez, né? E foi para São Paulo, onde iniciou o curso de Arquitetura na Escola Politécnica de São Paulo, que ele teve que interromper por causa dessa doença aqui, a tuberculose. E essa doença aqui foi muito marcante na vida dele, porque por conta dela ele não pôde ter, né, certas atividades que um jovem normalmente tem. Teve que viver muito tempo recluso, teve que viver muito tempo isolado, né? E por conta disso, ele vai aliar a vida dele com a poesia dele, ok? Com a poesia que ele produziu. Em 1913 ele foi tratar-se na Suíça e lá ele recebeu um diagnóstico preocupante, né? Alguns médicos disseram que ele poderia viver 5, 7, 8 anos, e isso marcou bastante a vida dele. Em 1921, Manuel Bandeira conhece o Mário e através deste, né, colabora com a revista Claxon, aquela revista que nós falamos lá na primeira aula. E em 1922 ele não participou da Semana de Arte Moderna. Ele mandou o poema, muito famoso, o poema Sapios, mas não participou. Perguntaram uma vez para ele por que ele não participou da Semana de Arte Moderna. E a resposta que ele deu é porque não quis. Não quis ir porque ele tinha muitos amigos que eram adeptos das escolas literárias anteriores, escolas literárias que o modernismo criticava bastante, né? Como o parnasianismo, o simbolismo, e ele tinha muitos amigos que eram adeptos do parnasianismo, então, para não entrar em choque, ele não foi. Ele foi um poeta, crítico literário e de arte também, crítico de arte, professor de literatura e tradutor brasileiro. E ele é considerado o mais lírico, né, dos poetas daquele período. Beleza? Carreira literária. Ele começou em 1917, quando ele publica, né, o seu primeiro livro, A Ciência das Horas, que ainda ele sofria influência do parnasianismo e simbolismo, e onde a gente vê essas características, né, a melancolia, o sofrimento, que também vem muito por conta do que ele vivia, né, a doença que ele tinha. Na biografia dele, em outros, nós podemos ver que ele relata muito que pensava que a qualquer hora poderia morrer. E nós vemos que ele viveu bastante, né? 82 anos por aí. Então viveu bastante para quem achava que poderia morrer a qualquer momento. O prêmio que ele recebeu, né? Em 1940, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 24. Então esse foi o reconhecimento que ele recebeu. De antemão eu digo que é um poeta muito bom de se ler as poesias dele, né? Que são poesias de fácil entendimento, poesias atuais, podemos falar isso também, e poemas que retratam coisas do dia a dia, inclusive uma das características dele. Escreveu poesia, romance, e ele se destacou nesses dois gêneros, né? As características literárias dele, né? É muito relacionado ao cotidiano. Ele recria de forma poética as coisas simples, banais do cotidiano. Tem uma linguagem simples e coloquial, e ele aborda esses temas aqui na poesia dele: a morte, a solidão, a angústia e as memórias da infância vivida. A morte e a solidão por conta, né, do problema que ele tinha,
e a angústia também, e as memórias da infância, porque ele se volta, né, para esse momento muito importante, bom da vida dele, em que ele não estava enfermo, não estava doente. Ele, como história de vida também, ele canalizou essa doença dele para o bem, se isolou e estudou bastante. Como não poderia ter uma vida normal na fase da juventude, ele canalizou isso para o bem, estudou bastante, escreveu muita poesia e hoje é considerado um dos maiores escritores da nossa língua. Então, as características literais dele: recriação poética das situações mais banais do cotidiano, utilizando a linguagem simples e coloquial, e temas como a morte, solidão, angústia e as memórias da infância. Beleza? Então vamos lá, um poema dele, né? Consoada. Que a consoada era aquele jantar, o banquete que é feito sempre na noite de Natal, né? E vejamos o que ele diz aqui. Quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou caroava, talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga: alô, iniludível, meu dia foi bom, pode a noite descer, a noite com seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Então, nesse poema aqui, ele está falando sobre a morte. De forma eufêmica, ele traz ali, ó, quando a indesejada da gente chegar. Ele está falando sobre a morte. Temática, né, característica literária dele. Só que ele trata aqui a morte não daquela forma romantizada, né, daquela forma idealizada. Ele trata a morte aqui como algo normal, algo que acontece para todo mundo, que era algo que ele esperava a qualquer momento, mas que de certa forma na vida dele não aconteceu. Mas ele diz, ó, estou tranquilo. Talvez eu tenha medo, talvez eu até sorria, talvez eu diga olá, alô, iniludível. Ele diz que foi um dia tranquilo, um dia bom, e a noite iria chegar. A noite aqui também tem um símbolo que ele utiliza aí para a morte. Como ele diz, ó, quando ela chegar, vai estar tudo no seu lugar, tudo tranquilo, a mesa posta, a casa limpa, tudo preparado. Então ele trata a morte aqui como algo normal. Alguns até vê, alguns críticos dizem que ele encarava também a morte como solução. Alguns discordam disso, porque nesse poema a gente vê justamente ele tratando da morte como algo normal que poderia vir, ok? Então nós vamos para a atividade, pessoal. Aqui vocês irão ler 3 poemas. O primeiro poema do Manuel Bandeira, o segundo poema do Mário não, do Oswald de Andrade, e o terceiro poema do Mário de Andrade, ok? O primeiro poema vocês irão ler e responder essas 2 perguntas, né? No segundo poema também ler e responder mais 2 perguntas, e no terceiro poema vocês irão ler e responder essa pergunta, né? Só uma pergunta que é a última do nosso exercício, da nossa atividade, ok? Pessoal, qualquer dúvida nós estamos à disposição e bons estudos, ok?